Gravar logo antes que eu esqueça. Beleza. Radioatividade. Então vamos lá. O que acontece aqui? Tá gravando, tá belezinha? Isso. Eu vou fazer uma dinâmica parecida com o que eu fiz com o Pedro na última aula, igual eu expliquei, que é a gente vai seguir a aula aqui um período, depois eu vou dar um prazinho pra vocês quebrar a cabeça e ir resolvendo, que aí depois eu venho resolvendo os exercícios com vocês. Eu acho que foi bem melhor assim. Deixa eu ver se tá. Vou mandar mais exercícios também. Eu mandei só alguns. Depois a gente faz mais. Então vamos lá. Radioatividade, o que que é? A radioatividade, em química, o nome já fala, né? Rádio é Professor, uma você não? onda, atividade. Então ela vai gerar alguma coisa ali. Eu tenho um resuminho aqui. Em resumo, é a liberação de energia invisível, chamada de radiação ionizante. Quando a gente fala de radioatividade, talvez você já associe a César 137 de Goiânia, Hiroshima, Nagasaki, foi as bombas que foi jogar no Japão. Problema de Fukushima, da usina de Fukushima também. Chernobyl, bomba nuclear, em resumo. Refinamento de urânio. Tudo isso aí a gente tá falando da mesma coisa. Tratamento de câncer. Por que que eu tô fazendo todo esse disclaimer aqui? Falando tudo essas notícias, né? Coisas da história que a gente tem do mundo. Porque elas são relevantes. Porque elas são tipo de situações que aparecem em questão. Sempre eles vão estar comentando algo do tipo. Outra coisa também que a gente tem é o datação do carbono. A gente vai ter uma aula que, durante a atividade, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, viu? Hoje, talvez não dê prazo, mas a gente vai ter mais uma aula fechando a radioatividade, porque aí a gente vai ver direitinho. A gente vai ver. Aqui a gente vai ver as partículas, depois a gente vai ver também. Aqui a gente vai ver poder de penetração das radiação. A gente vai ver também reação em cadeia, em tempo de meia-vida, datação do carbono. É umas coisas bem legais aqui. Tudo é válido para vestibulares em geral, conhecimento para nós e Enem. Beleza. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho um espectro eletromagnético. Não sei se todos. Se o Victor, já viu isso aqui, Victor? O Pedro já sabe, eu já discuti isso em sala já. Você já viu isso aqui, Victor? Me responde aí. Me responda, por favor, Victor. Talvez ele nem tá vendo aqui o negócio aqui. Victor, cadê você? Não, vi não, beleza. Victor, eu vou dar uma resumida aqui, o que que é isso? Tudo que a gente é, vê são ondas eletromagnéticas, vou falar desse jeito. Como assim, professor? A luz, essa que está aqui acesa, essa do Sol, essa de sua casa, é uma onda eletromagnética. Ela tem esse formatinho aqui, ó, uma onda eletromagnética. O nosso celular, ele funciona um tipo de onda específico, que é a ondas de rádio, né? Ondas de transmissão de celular. O rádio do seu avô e tal, ele funciona por ondas também. O micro-ondas é um tipo de onda também. E aí as cores, quando a gente olha aqui, ó, espectro visível, as cores que a gente enxerga é um tipo de onda também. Nós só conseguimos enxergar a olho nu as cores que a gente conhece, do vermelho ao violeta. Ondas acima ou abaixo do vermelho e do violeta, a gente precisa de equipamento. O nosso controle remoto, ele funciona pelo infravermelho. Estou generalizando, mas eu sei que alguns, talvez é outro sistema. Mas enfim, infravermelho é uma onda também. E aqui é o que nos interessa na radioatividade que eu quero explicar. Acima do violeta, todas as radiações acima do violeta, elas tendem a ser prejudicial à saúde. Quanto mais subir, quanto mais energia tiver uma onda, mais prejudicial ela é para nós, seres humanos. Então, querendo ou não, uma exposição ao sol, sei lá, ao trabalho, vou para a praia ficar tomando. Não é bom, viu? Assim, é impossível evitar o sol, mas
Vitor, Não você é consegue muito me legal escutar? porque a gente recebe todos os tipos de Eu tô me escutando radiações, no ultravioleta, chat. raio-x, raios gamas. O que que é uma radiação ionizante? Radiação ionizante é aquela que vai penetrar no nosso corpo e vai danificar nossa célula, e aí quando a célula tentar replicar, dá o problema chamado câncer. Consigo? Consigo o quê? Não entendi. Consigo entender? Talvez seja isso. Então, peraí, Victor. Você tá falando aí? Ô, Pedro, peraí. Fala aí, Pedro. Oi, você consegue escutar hoje? Ah, entendi. Você tá querendo falar. Deixa eu só ver aqui um negócio, então. Ah, o negócio tá te ouvindo, Não, é isso não. O Victor? Uai, estranho. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Deveria ser aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu cancelo, pedi para ativar o som. Aqui eu cancelei seu microfone, ó. Ah, você não vê daí. Marcar, tornar anfitrião, permitir várias fixações, colocar na sala de espera. Uai, estranho. Deixa eu ver aqui no meu. Aqui, ó. Uai, no Zoom tá aqui, ó. Mas você tá me É escutando? porque tem uma opçãozinha aqui embaixo, eu tô mexendo no volume. Fala aí agora. Vamos ver se sai aqui. Professor? Ué, Professor? agora eu que não tô ouvindo é nada aqui. Deixa eu mudar aqui de opção. É, agora deu certo aqui, ó. Fala aí agora, Pedro. Tá me escutando? Professor? Tá estranho? Oi, o senhor tá me escutando? Eu escuto, Vitor. Ó, ativei o do Eu, Vitor também. eu tô Cara, uai, escutando o estranho, senhor não sei também. o porquê. Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Sim. Anfitrião não consegue escutar participante no Zoom. Como resolver? Hum. Peça para o participante verificar o ícone do áudio e reconectar. Se o anfitrião não consegue escutar o participante no Zoom, o problema geralmente ocorre porque o participante está com o microfone mutado, não conectou o áudio do dispositivo ou o alto-falante do anfitrião está com falha. Ué, não, tá beleza. Cara, deve ser alguma configuração do meu lado aqui então. Destaque de compartilhamento, ocultar, é. Caramba, eu queria ouvir aí. Deixa eu ver aqui, ó, compartilhamento do som do computador. Oi, você está conversando? Oi, Sim. você consegue escutar? Professor? Pois é, não tá dando certo aqui. Uai, então, cabuloso. Não entendi, não. Eu vou colocar você como anfitrião aqui, só para ver. Fale agora, ô Pedro. Oi, você consegue escutar? Eu continuo não ouvindo. Cara, não Vitor, você sei consegue como é escutar que aqui? resolve isso. Você fala no fone. Não sei como é que resolve. Depois a gente olha com calma isso aqui. Se vocês acharem, vocês me falem, porque uai, é estranho.
Microfone, selecionar. Oi, 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 oi. Oi, você Aí, consegue ó. escutar? Agora eu tô escutando. Ah, agora foi então. O que que foi aí? Você mudou alguma coisa? Não, eu só mexi nas configurações aqui, Ah, é mas. aqui, ó. Descobri a. É a minha configuração. É, né? É, eu mudei a É, opção. É na minha opção aqui agora. pois é, não, agora ficou bom então. Agora. Não, beleza. Tá pegando um ruído de fundo aí. Mas agora beleza, eu vou ficar com o microfone então. É, com microfone não, com foninho de ouvido. Era uma opção minha aqui, ó, no áudio. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, mas enfim, mudei aqui. Agora deu certo. Então, beleza. Agora eu consigo te ouvir, tranquilo. Você me perguntou alguma coisa aqui? Pode me perguntar. Não, não, era só pra gente apertar o negócio aqui. Então, fechou então. Então, continuando aqui. Então, todas as radiações acima do violeta, ultravioleta, não faz bem para nós. Raio-X, que a gente tira da perna. Só que é impossível. Só que o faz o mal para nós não é uma questão de, meu Deus, nunca vou fazer um raio-X que eu tenho medo de pegar câncer. Não, não é assim também não. Beleza? Mas quanto a gente mais a gente puder evitar, melhor. Fechou. Ah, os raios gamas, que é onde a gente vai entrar aqui, que tem uma parte importante, ele é o brabo. Ele é o que destrutura a nossa célula e tem um problema do câncer. Certinho. Seguindo aqui, aqui fala sobre a descoberta do raio-x. Não vou ficar entrando em detalhes. Aqui na descoberta de raio-x, não sei se foi bem esse cara aqui, mas enfim, foi estudando raio-x que os caras nomeou lá as camadas KLMNOPQ lá do níveis de energia. Foi no estudo de raio-x. Uma hora eu vou fazer um vídeo de curiosidade sobre isso. Estou estudando sobre para fazer um vídeo bem legal. Beleza, descoberta do raio-x, tem uma historiazinha aqui, importante vocês lerem depois. A descoberta da radioatividade com Mary Curie. Deixa eu ver se é com. É isso com ela. Então a gente tem ela aqui, ó. Ela que descobriu. Fechou. O que que a gente precisa? Primeiro que a gente vai passar aqui é a diferença entre transformações químicas versus transformações nucleares. A gente tem duas transformações diferentes entre elas. Beleza. Aqui estão o símbolo da radioatividade, todo mundo, Angra, lá no Rio de Janeiro. Beleza. Falando um pouquinho sobre essas transformações, qual que é a diferença entre elas? A gente tem aqui a reação nuclear e a reação química. Então, o comparativo é reação nuclear, é uma transformação nuclear, no núcleo, o nome já fala. Participam partículas do núcleo atômico. Na reação química, participam somente elétrons, em geral em nível atômico mais energético, então é na camada de valência. Então, a diferença grotesca já começa aqui, que a radioatividade vai mexer com o núcleo, as reações químicas, mas só com elétron na camada de valência. Os reagentes e os produtos são núcleos atômicos, a transformação de elemento químico em outro. Na radioatividade tem isso, um elemento químico ele vira outro, tipo assim, urânio vira tório, vira plutônio. No final eles param em chumbo. Beleza. Então os núcleos atômicos aqui na reação química se conservam, os reagentes produtos são substâncias que possuem o mesmo elemento químico. Então, se eu tenho um carbono reagindo, ele vai continuar sendo carbono depois, ele não vai virar um outro elemento químico. Beleza, envolve grande quantidade de energia nas reações nucleares. Na reação química, a energia envolvida é centenas de vezes menor que as transformações nucleares. Beleza. Não depende de substância química que contém os núcleos reativos, radioativos. Aqui na reação química, a substância influi na reação. Então, conforme eu tenho um tipo de elemento químico, uma substância, ela vai interferir no tipo da reação química ali que eu tenho. Aqui não vai depender, não, beleza? Sua velocidade na reação nuclear não depende da temperatura, da pressão ou de catalisadores. É um detalhe, eu não sei se vocês sabem, na química, não sei se já estudar sobre isso lá na escola ou o que seja, eu tenho reações químicas rápidas e lentas. Vou dar um exemplo aqui.
Eles atravessam, viu? Vou explicar isso aqui. Eu fiz até um vídeo pro Instagram, tem até que postar. Reação química em geral, sua velocidade depende de temperatura, pressão e catalisador. Vou explicar isso aí, viu, Vitor? Na hora que nós chegar ali, eu vou te explicar essa pergunta que você fez. Só um detalhe aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de reação nuclear e reação química no sentido de velocidade. Se a gente pegar o álcool, gasolina e o diesel, a gasolina queima mais rápido, porque a reação química da gasolina é praticamente instantânea. A gasolina, quando eu ponho fogo nela, ela queima mais devagar. Então a reação química dela é mais lenta comparado com a gasolina, entendeu? Na reação nuclear não tem disso, não. Tipo assim, a reação é praticamente tudo parecida. E aí, na reação química, a temperatura influencia na velocidade da reação, a pressão e catalisadores também. E tem outros fatores, que seria concentração também. Aqui na reação nuclear não tem isso, não. A temperatura não vai influenciar nem pressão, nem catalisador. Professor, o que que é um catalisador? Aproveitando aqui. Catalisador é o que faz eu acelerar a reação química. Ele não interfere nos produtos. Ele só faz a reação acontecer mais rápido. Vou dar um exemplo. Quando a gente pinta um móvel, vamos considerar que seu pai, sua mãe comprou um móvel de madeira, aqueles antigo, e fala assim, filho, vamos restaurar isso aqui. Aí você tem que lixar e tal, pintar, bater um verniz, né? Aí vamos imaginar que tá no dia úmido, chuvoso. O que que você pode colocar junto com o verniz ou com a tinta, dependendo do contexto que você estiver analisando, fazendo, que você pode fazer que a tinta seque mais rápido. A gente usa o thinner. O thinner é um catalisador. O catalisador acelera a reação, ela acontece mais rápido. Então, o thinner é um exemplo. Um exemplo também que as meninas me falaram um dia na sala de aula é quando elas fazem a unha, as mulheres, elas tem como bater um spray para a unha secar mais rápido. Então, em vez de, sei lá, a unha demorar 2 horas, ela demora, sei lá, meia hora. Então, isso é o quê? Um catalisador. É algo que eu utilizo para a reação química acontecer mais rápido. Eu chamo isso de catalisador. Isso não influencia no produto. Ele só entra na reação para fazer acontecer mais rápido. Eu tenho outros exemplos por aí, mas enfim, eu queria enfatizar um pouquinho o catalisador para você entender. Beleza. Então, quando eu tenho uma radioatividade, ela vai ter um núcleo instável que vai liberar partícula, vai emitir essas energias para ficar estável, de boa. Aqui está falando para a gente da radioatividade natural, a gente já tem ela na natureza. Só que a gente estudou, entendeu e usa ela também hoje a nosso favor, seja para o bem ou para o mal. Beleza? Seguindo, glossário de radioatividade. Isso aqui é importante, viu? Depois vocês dão uma lidinha, porque às vezes pode aparecer nomes, eu já comentei sobre isso, que vocês não entendem. Tipo assim, ó, radioisótopo. Quem que é radioisótopo? É o isótopo emissor de radiação. Então é o elemento químico. A gente tá lá assistindo, sei lá, Chernobyl, falar o radioisótopo é o chumbo. Ou nem fala que elemento que seja. É quem está emitindo essa radiação. Núcleons, nome geral dos prótons e nêutrons, componente do nuclídeo. A gente vai falar aqui, ó, nuclídeo pai e filho, tá bem aqui, ó. Então, em geral, nome geral de prótons e nêutrons, componente do nuclídeo. Exemplo, carbono 14, possui 14 núcleons. Então, significa que tem, em geral, prótons e nêutrons ali. Ele está falando ali do núcleo, ele está falando dos dois juntos, que é a junção de prótons e nêutrons. Decaimento radioativo, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, ou nuclear. Processo radioativo, que depende de estabilizar o núcleo, uma redução de sua energia, por isso são conhecidos como decaimentos. Então, tem um decaimento da sua energia com o passar dos anos. Desintegração radioativa ou nuclear, expressão utilizada no sinônimo de decaimento. Então, pode ser desintegração ou decaimento. Na natureza, o urânio decai, desintegra até o isótopo mais estável, que é o chumbo. Esse chumbo é mais estável, não fica emitindo, não. Nuclídeo pai. Nuclídeo emissor de partículas alfa, beta, raios gama e entre outras, né, etc. Nuclídeo filho, nuclídeo produzido após a desintegração do nuclídeo pai. Então a gente pode ter esses termos. Tem um exercício que, se não me engano, fala sobre isso. Transmutação nuclear ou radioativa, o nome geral das transformações de um nuclídeo em outro. E atividade radioativa ou nuclear, número de desintegração por unidade de tempo e por unidade de massa.
e pode ser medido por um aparelho chamado contador Jaeger. Eu acho que eu posso falar assim o nome. Aqui tem um exemplo dele. Esse é o aparelho, meio esquisitinho, e aí tem um funcionamento. Não é muito cobrado no vestibular, não, mas enfim, tá aí. Aqui chega onde eu quero e vocês também querem. Aquilo tudo que eu expliquei é válido, é complementar, é somatório. Mas o ouro começa aqui. E eu vou explicar aqui agora o que o Vitor me perguntou. Então, beleza. Aqui é o experimento da radioatividade aqui. Colocou lá uma partícula, uma amostra radioativa, um polônio, né? A Marie Curie fez isso e morreu pelo próprio experimento. Não sabia, né? Então acabou contaminada ali. Aí tem uma plaquinha, passou pela plaquinha. Aí o que que eles fizeram? Colocou um campo positivo em cima, a placa positiva e a negativa embaixo. E aí percebeu que o desvio de três tipos Vou falar partículas em geral, porque uma aqui é onda, né? Que é a gama. Mas enfim, é, o beta desviou para cima, então quer dizer que o beta é negativo, interage com o positivo. O alfa, que é o do. O alfa não, né? O gama, que é o do meio, ele não interage com o campo elétrico, ele passou retinho, foi embora. E o alfa interagiu com a parte negativa, então ela sofreu um desvio para baixo. Certinho? Beleza. Então vamos lá. Quando eu falo radiação alfa, a representação é essa aqui, ó. 4 alfa mais 2. O que que significa isso? O mais 2 é a carga e o 4 é a massa. Então, a gente fala que emitiu, sei lá, um elemento de hélio. Às vezes não vai falar isso. Às vezes é só te dar a representação. A velocidade, ele me deu aí, velocidade da luz, próxima da velocidade da luz. Beleza, 10%, né? A radiação beta. Vai ter uma aula mais. Calma aí, a gente vai. Eu estou explicando geral, mas a gente vai falar específico de cada um aqui. A beta, a carga é -1, massa não altera quando tem essa radiação. Natureza é o elétron. Tanto que ele interagiu com a parte positiva, né? A beta. A negativa interage positivo. 90% da velocidade da luz. Radiação gama, representação é essa. Ela não tem carga e não tem massa. Como que ela é? Ela é uma onda eletromagnética de alta energia, velocidade da luz. Então, das três, a única que não emite partícula nenhuma é a gama, que é as três que a gente precisa para resolver questões. Beleza, poder de penetração e a pergunta do Vitor. Por que eles não atravessam o chumbo? Então, vamos lá. A alfa, a primeira aqui, ela é fininha, ela é ruim. O poder de penetração dela é baixo. Um papel ou um metal, um tecido já segura a radiação alfa. Beleza? Por que que a alfa também tem um poder de penetração pequeno, professor? Por causa que ela tem massa e carga. Você concorda comigo que uma partícula, vamos pensar em termos de mochila, né? Peso. Eu acho que posso falar assim. Quem tem maior peso, carrega maior peso, tem dificuldade de atravessar, tá mais pesado sua mochila. Aí a beta só tem uma partícula só, então ela consegue atravessar o papel fino, o metal e o tecido. Só que ela fica presa já na chapa de metal, porque ela tem uma partícula que é o elétron, então dificulta ela penetrar aqui. Aí quando você vai na gama, a gama já atravessa de boa o papel e a chapa de metal. Ela fica retida na chapa grossa de chumbo ou concreto. Detalhe extremamente importante. Às vezes não vai ser cobrado assim. No vestibular, você saber essas três já tá válido. Poder de penetração. Quando eu tenho uma partícula que está emitindo radiação, presta atenção, presta atenção. Quando eu tenho uma partícula que está emitindo radiação, ela, o chumbo faz o quê? Pega a radiação gama, a gente usa o chumbo ou concreto por causa da radiação gama. Ele faz o quê? A radiação gama chega no chumbo ou no concreto, ele tem uma dificuldade para atravessar, e aí ele perde a sua propriedade, ele fica mais fraco, mas ele consegue atravessar o chumbo. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Sim ou não? Responde aí. Não é que o chumbo vai reter ela e a radiação não passa, não, passa do outro zero. Não, passa. Só que ele passa mais fraco. Passa de uma forma que você pode receber e mais não faz mal. De novo, a radiação gama, essa aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, do gama, é a radiação mais perigosa que a gente tem. Das outras duas,
A beta também não é legal, mas é mais tranquilo porque a chapa de metal já segura ela. Então, logo a parede da sua casa já segura a radiação beta. O que eu estou explicando aqui, Vitor, é o seguinte: vamos imaginar uma luz, você tem uma lanterna e aí você liga no escuro. Beleza, funcionou tranquilo. Você concorda comigo que se eu colocar um papel na frente da lanterna, bem na frente mesmo, encostado na lanterna, a luz vai ter dificuldade para atravessar o papel, só que eu continuo iluminando, só com menor intensidade, mais fraco? É a mesma ideia da radiação gama. O chumbo e o concreto, ele segura, sei lá, 80% da radiação gama, deixa só 20 passar. Esses 20% que passa, esse 20% que passa, o que que acontece? Ele não faz mal para nós seres humanos. Entendeu? Não é que a radiação gama vai zerar, não vai passar nada, não, vai passar. Só que é muito pouco. Entendeu, Victor? Então é isso aí. Professor, mas aí na prova? Geralmente na prova a gente trabalha desse jeito aqui, viu? A radiação alfa, beta e gama, cada uma delas para nessa condição. Mas eu quis aproveitar para trazer uma informação que ela é fora um pouquinho do que as questões de vestibular. Então, sim, a radiação gama vai atravessar, mas é mais nociva, né, pra gente. Lei de radioatividade. Outra parte extremamente importante que a gente vai ver aqui agora. Lei de radioatividade é conhecido como lei de Sod também. Lei de Sod. Primeira lei da radioatividade é essa aqui, ó. É o que a gente estava falando, emissão alfa ou decaimento alfa, lei de Sod. Então vamos lá. Aqui mora um dos ouros que a gente precisa. Nuclídeo pai, perdão. O que que é nuclídeo pai, professor? É o que emite a radiação alfa. Então ele vai liberar essa radiação alfa. Quando ele liberar essa radiação alfa, ele está liberando uma partícula de hélio, que é o quê? 4 de massa e 2 de número atômico. Aí o nuclídeo filho, que é o novo elemento que vai gerar, ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico. Olha o exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Olha o exemplo aqui embaixo. Você tem o urânio 235, que é o radioativo, e o 235 por causa da massa, 92 é o número atômico. Quando ele é o nuclídeo pai. Quando ele libera a partícula alfa, eu vou gerar um nuclídeo filho, que é quem? O TH. O TH, se eu não me engano, é o tório. E aí o que que eu tenho? Eu tiro 4 de massa e 2 de número atômico. 235 menos 4 fica 231. Número atômico 92, eu tiro 2 aqui e fica 90. Professor, o que que eu tenho que entender aqui? Você tem que entender o seguinte: quando a gente está falando da emissão alfa, o elemento químico ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico. Que tipo de radiação é essa? Radiação alfa. Ficou claro? Entenderam? A alfa ela funciona assim, as outras é diferente um pouco. E aí, Victor? Você vai estudar isso com aquele, ô Pedro, daqui a uns tempos, eu acho que um quarto bimestre. E aí, Victor, conseguiu pegar aí a ideia? Beleza, então. Aí aqui tem todos os detalhes, mas enfim, é o que eu expliquei. Eu não vou ficar enrolando aqui, não. Eu tenho mais uma representatividade, aí aqui embaixo eu tenho polônio, ó, polônio, radioativo também. 218 e 84 de número atômico. Como ele emitiu uma partícula alfa, aí vai cair de 218 para 214, que perde 4 de massa e 2 de número atômico. O que faz ele mudar de um elemento químico para o outro? Pergunta para vocês dois aí. O que faz o elemento químico, ele ser um elemento químico e virar outro? É o número atômico ou a massa, quando ele perde? Qual dos dois faz ele virar um outro elemento químico? É a massa ou o número atômico? Número atômico? Número atômico. Por que que é o número atômico mesmo? Porque cada elemento químico tem um número atômico específico, que é dele próprio. Beleza? Aí a gente tem aqui, ó. E Oi, sempre que pergunta. for
alfa, ele vai perder esse 2 de massa e 2 elétrons Aham, ele vai perder 4 de massa e 2 e elétrons. 2 de número atômico. Sempre Então, vai ser ele tá perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. Você concorda comigo? Que ele tá perdendo 4 de massa? isso. Porque o número atômico, quando ele diminui, é por causa do próton, certo? Aí eu tenho outra representatividade aqui. Beleza. Eu não sei se vocês têm tabela periódica, mas vai precisar, viu? Aqui tem um exercício. Aqui tem um exercício. Eu não sei se vocês têm tabela, mas vai precisar. E falando em tabela, cadê a minha? Eu também vou precisar aqui agora. Em resumo, eu tenho um exercício um e 2. Vou fazer o 1 aqui com vocês. Considere o átomo que emite uma partícula alfa se transforma em outro elemento. O átomo inicial possui o número atômico, o número de massa A e o número atômico Z. Beleza, A e Z. Complete a equação nuclear abaixo com os valores corretos de A e Z após a emissão alfa. Então tem A e Z, e aí teve aqui, né? Perdeu 4 de massa, 2 número atômico. Aí ele te deu um dado. O átomo inicial é o rádio 226. Então, na resposta aqui, o que, que a gente vai obter? A gente vai ter um elemento aqui, que eu não sei qual é, eu vou pesquisar ele aqui. Ele vai perder 4 de massa, então ele vai ficar 222, né? Porque ele vai perder 4 de massa. E no número atômico ele vai ficar com 86, que ele perde 2. Que elemento é esse? Aí fala aqui, ó, o elemento, qual é o elemento formado após a emissão alfa? Aí a gente vai pesquisar. Deixa eu pesquisar aqui na. Então vamos lá. O elemento gerado é o 226, ou 222, perdão. A massa dele, o número atômico 86. O número atômico 86 é o randon aqui, ó. Radon. O número atômico dele é 86. Então, é o radon que a gente gerou, é Rn. Nem sabia que existia esse elemento químico, só para vocês terem ideia. Rn. A gente gerou esse elemento. Perguntas? Faz o, faz o próximo aí agora. Pode perguntar. É assim que vai cair uma prova, professor? É assim que vem. Também. Mas a gente vai Aí, fazer aqui os exercícios. Aqui é só pra gente treinar. A Ô, ideia é essa. professor, Oi. ô, professor, deixa eu te perguntar. Eu não entendi como é que o senhor fez essa 1 aí. Então vamos lá de novo. Quando eu tenho o nuclídeo pai, quem perde a emissão, ele vai perder. Na emissão alfa, ele perde 4 de massa e 2 de número atômico. Aqui, ó. Perde 4 de massa e 2 de número atômico, beleza? Aí eu tinha um rádio, ele me deu o rádio de elemento químico. O rádio é 226, número atômico 88. O que que eu vou fazer? Se ele tem uma radiação alfa, uma emissão alfa, eu vou descontar 4 de massa e 2 de número atômico. Se eu tiro 4 de 226, fica 222. E se eu tiro 2 de 88, fica 86. Aí ele está perguntando qual é o elemento novo que gerou, porque toda vez que eu tenho uma radiação alfa, ele vira um outro elemento químico. Então ele saiu do rádio e virou Rn, que é esse radon aqui, ó, da tabela. Sacou? Ele era aqui, ó, o rádio, tá bem aqui o rádio, ó. Não sei se dá para você ver aí, mas tá aqui também, né, do lado. Aí ele perdeu e virou esse radon aí. Entendeu, Victor? professor, H2 é história. Uhum, beleza. Vê se o Victor entendeu aí.
Cadê o homem? Sumiu? Ah, beleza. Então vamos lá. O Victor já fez ali, então vamos analisar aqui. Eu escrevo o número de massa e o número atômico do elemento X, substitui aqui. Beleza, a letra A. Se eu perder 4 de massa aqui em cima, ele vai ficar com 230. E embaixo o número atômico vai ficar 90. O elemento que tem número atômico 90 é o tório, tá aqui, ó, TH, tório. Então, o elemento químico formado é o TH, o tório. Conseguiu pegar aí a emissão alfa? Consegui, não pode confundir. É de boa, né? Tranquilo. É porque a ideia é bater o olho na questão de radioatividade, a gente não treme, a gente não tem medo. Mas aqui vai só achar uma tabela. Realmente. Uhum. Mas gerando em prova, ele vai te dar mais dados. Ó, falta 1 minuto e meio aqui para finalizar esse primeiro bloco aqui, tá aparecendo aqui para mim. E a gente vai dar essa pausa aqui, daqui 10 minutinhos a gente volta, e aí eu explico e a gente faz mais uns exercícios. Beleza? Deixar algum pra gente resolver nesse trabalho? Uai, tem aqui, ó, tá lá no grupo, ó. Mas eu quero explicar da beta, mas vocês sabem, aí, ó. Tem esses aqui, ó, quiser já. Esse aqui dá pra você resolver, esse aqui, ó, porque aí, ó, tem a emissão aqui, tá lá no grupo. Passa um olhinho lá nos exercícios. Esse aqui dá pra resolver. Esse aqui dá pra resolver também. Eu vou pôr mais uns exercícios aqui, é porque na hora de buscar as meninas eu parei de selecionar. Eu vou interromper aqui a transmissão, mas o exercício está lá no Telegram. Aí eu marcar aqui que 10 minutinhos e já retorno aqui. Aí a gente retorna e continua.